vai cessar. Quem ficar vai ver a guerra, de tristeza vai chorar. Quem sorrir vai ver a glória, abraçada a Jesus. Graças a Deus. Uma boa noite. A paz do Senhor Jesus seja na sua vida. Que Deus te abençoe mais uma vez. Aqui estou para pregar a palavra de Deus. Da mesma forma que eu recebi de graça, recebestes de graça foi dado. Assim Jesus, Ele deixou sua palavra. A palavra, ela custou preço de sangue. Já foi pago. Ninguém tem que pagar mais para ouvir a palavra de Deus, ninguém tem que pagar nada, é de graça. O problema é que muitos por aí estão sendo enganados. Jesus falou: errais não conhecendo as Escrituras Sagradas e nem tampouco o poder de Deus. Eu vou deixar um versículo de Isaías, capítulo 38, versículo 18. Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Os vivos, esses sim te louvarão. Como eu hoje faço, o Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O profeta Isaías, ele aqui nesse versículo, nessa mensagem, estava dizendo que os mortos não podem, de forma e maneira nenhuma, glorificar, louvar a Deus. Mas você pode. Para que se você tem usado a tua boca para louvar, para exaltar a Deus, ou quem que tem sido louvado? Porque se da tua boca saem palavras que servem para elogio de Deus, é Deus que está sendo glorificado. Mas se da tua boca saem palavras que não tem proveito nenhum para Deus, é o diabo que está sendo louvado. Muitos estão louvando o diabo e não sabem. Muitos, quando estão cantando essas músicas depravadas por aí, não sabem que está louvando o diabo. É inspiração maligna, mas não sabe. Por quê? Porque o Deus deste século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Muitos estão cegos, muitos estão caminhando de uma parte para outra e não estão se dando conta que estão caminhando para o inferno. Muitos caminham de uma parte para outra, mas estão se esquecendo que existe um caminho a se seguir. Esse caminho é Jesus. Os mortos não podem louvar-te, nem a sepultura, nem a morte pode glorificar-te. Ou seja, não há esperança nenhuma na morte. Não há, após a morte, nenhuma forma do homem alcançar a Deus se ele não tiver com a sua vida em dias com Deus. Se a tua vida não estiver em conta com Deus, se a tua vida não estiver em dias com Deus, meu amado, o inferno te espera. Se a tua vida estiver desconcertada diante de Deus e você morrer hoje, o inferno te espera. Coloca a tua vida diante de Deus em ordem. Direita os seus caminhos diante de Deus antes que venha a ser tarde. Não adianta se esconder de trás de religião, não adianta falar somente que crê em Deus, não. Você tem que ser obediente ao Evangelho. Como Jesus falou, desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado à força, e aqueles que muito perseveram se apoderam dele. É a força. Tem que ter esforço e perseverança nos caminhos de Cristo.
multidão o levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é bem mais sério. Não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue seu juízo. Não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá guardá-lo do último dia, da condenação, do juízo final. O que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. Mais uma vez eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, que você possa emprestar não somente seus ouvidos, mas o seu coração para guardar a palavra de Deus. Porque para essa palavra chegar até o seu ouvido, facilmente ela chega com essa caixa de som, mas que você possa deixar o seu coração para que ela seja guardada. Como o salmista escreveu: escondi as tuas palavras nas tábuas do meu coração para não pecar contra ti, ó Deus. Então a palavra de Deus nos ajuda a não pecar contra Deus. Religião não te ajuda a você deixar de pecar. Religião não te ajuda a você se converter. O que te ajuda é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela te ajuda. Então, que você guarda a palavra que vai ser pregada nessa noite, como está escrito em Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Mateus, capítulo 8, versículo 23. Jesus apazigua a tempestade. Esse é o título. Está escrito assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Seguiu-se uma grande bonança, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Maravilhoso sempre lembrar das coisas que o Mestre Jesus ele realizou no seu tempo em que ele caminhou pela terra. No seu tempo de peregrino na terra, Jesus fez muitos milagres. Nos milagres, Jesus ele tinha um propósito. O propósito de Jesus nos milagres, nos prodígios, não era só curar, era salvar. Através das curas e dos milagres, dos sinais e prodígios, Jesus salvava. Jesus convertia e converte até hoje. Ele não mudou. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, porém a palavra não é de passar. E Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente e sempre. Ele sempre será. Aqui Jesus, ele está dentro do barco. Os discípulos também estavam dentro desse barco. Jesus estava dormindo no fundo do barco. De repente a tempestade
ela começa a se enfurecer. A tempestade começou a se enfurecer até o ponto de, então, fazer com que os discípulos ficassem amedrontados. Os discípulos ficaram amedrontados. Eles ficaram temorosos. Eles começaram a imaginar que aquela tempestade iria engolir eles, mas não ia engolir. A tempestade que Deus envia, ela não é para te derrubar, ela não é para te engolir, ela não é para te fazer mal. A tempestade que Deus te envia é para te fazer você refletir, é para te fazer você pensar um pouquinho mais, é para te fazer você endireitar. E muitas vezes você não endireita, e muitas vezes você fica batendo cabeça na rebeldia, perecendo. Mas a tempestade, ela não tem nenhum outro propósito a não ser te aperfeiçoar diante de Deus. Ali Jesus, ele se levantou, aqui a Bíblia diz: eis que no mar se levantou uma tão grande tempestade que o barco era coberto. O barco começou a ser coberto pela tempestade. Jesus estava dentro do barco, mas Jesus não estava nem um pouco preocupado. Sabe por quê? Porque Deus está no controle de tudo. Nós vemos hoje que muitas pessoas ficam amedrontadas demais, ficam preocupadas demais, com muita insônia, com muita ansiedade demais. Mas esse trabalho de descansar é teu. Agora o trabalho de agir aonde você não pode agir é trabalho de Deus. O que está ao seu alcance você faz e descansa em Deus. Mas o que está ao alcance, que não está ao seu alcance, é Deus que faz. O seu trabalho é somente confiar, é somente ter fé. Quem tem fé, ele não fica amedrontado. Quem tem fé, ele não fica angustiado. Quem tem fé, ele descansa. Tanto é que a Bíblia vai dizer que no versículo 26, que Jesus estava dormindo dentro do barco. Você já pensou? O mundo desabando ao seu redor, e você dormindo. Isso é confiar, isso que é confiança, isso que é ter fé verdadeira. O mundo lastrado de pandemia, e muitos amedrontados, como se Deus não tivesse poder para te guardar, como se Deus não tivesse poder para também te curar, como se Deus, ele não guardasse a tua casa, como se Deus não guardasse a tua vida. Muitos ficam amedrontados com certos tipos de coisas que vem acontecendo no mundo, com certos tipos de obstáculos que encontram na vida. Muitos ficam amedrontados porque não confiam. Aqui os discípulos não confiaram. Olha para você ver, os discípulos estavam com Jesus dentro do barco. Se você está com Jesus, você vai ficar tranquilo, você vai ter a confiança, porque tudo está no controle de Jesus. Mas os discípulos ficaram amedrontados, porque as grandes ondas do mar começaram a entrar dentro do barco. A tempestade fez com que as ondas entrassem dentro do barco, e Jesus estava dormindo. Imagino que os discípulos ficaram tão apavorados, tão espantados, que eles começaram a gritar. Aqui Jesus, ele fala: por que temeis, homens de pequena fé? Por que você teme tanto a morte, mas não teme a Deus? Por que você teme tanto morrer de coronavírus, mas não teme morrer por causa do pecado que te todo dia escraviza? Por que temeis, homens de pequena fé? Jesus falou. A palavra de Deus em diversos versículos, por diversas vezes, você vai encontrar Deus falando: por que temeis? Por que você teme? Por que você está espantado e atemorizado? Por que esse medo de ir para o inferno? Hein? Você deveria temer a Deus enquanto você está vivo. Porque se você temer a Deus enquanto está vivo, Deus, ele te limpa de todo pecado.
Deus, Ele te guarda da condenação eterna. Se você temer a Deus, meu amado, sua vida está no controle de Deus. Veja aqui em Mateus, capítulo 10, versículo 28. Jesus, Ele diz: e não temeis os que matam o corpo, e que com a alma nada podem fazer. Temei antes aquele, Deus, temei a Deus, que tanto faz perecer o corpo, como também a alma no fogo do inferno. É esse que você tem que temer. É esse que Jesus ensinou você a temer. Temer a Deus, temer ao Criador, temer ao Pai. E o princípio do temor é a obediência. Não há temor de Deus na sua vida se não houver também a obediência ao Evangelho. Você não obedece ao Evangelho, você não está temendo. Se você não obedece à palavra de Deus, você não está temendo. Não está. Você não está se preparando para encontrar com Deus. Você não está temendo a Deus. Muitos colocam a sua confiança não em seguir a Deus. Estão confiantes que Deus, por ser bom, por ser amor, Ele vai te poupar do fogo do inferno. Só que o fogo do inferno vai ser a consequência das suas escolhas. O fogo do inferno será a consequência dos seus caminhos errantes diante de Deus, porque você conheceu a verdade, mas não seguiu. E aí naquele dia vai haver uma grande multidão que vai estar diante de Cristo, que vai dizer: Senhor, eu não sabia. Só que você, todavia, conheceu o caminho, todavia teve a oportunidade de conhecer a verdade, ouviu os pregadores, ouviu os homens que Deus levantou para pregar, mas porém endureceu o coração e não praticou a boa e agradável vontade de Deus. Ou seja, sem Cristo você perece. Sem Jesus não há céu, não há salvação. Sem Jesus é o próprio inferno que vai te engolir quando você descer a sepultura. Sem Jesus não há o desfrute do céu. Não há a nova Jerusalém para o homem se ele não se arrepender e deixar seus caminhos errantes. É por isso que todavia foi pregado pelos profetas, pelos apóstolos: convertei-vos ao Senhor. Convertei-vos, arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim possa vir os tempos de refrigério. Sempre a Bíblia fala de conversão. A conversão, meu amado, deixa eu te explicar. A conversão, segundo a Bíblia, não é religião, não. Eu já tenho uma religião. Isso não é ser convertido. Ser convertido não significa ter uma religião. Ser convertido significa deixou o pecado e está agora vivendo a vida com Cristo, ou seja, renunciando o pecado. Conversão é mudança de trevas para a luz, da mentira para a verdade, da embriaguez para a sobriedade, da injustiça para a justiça, da mentira para a verdade. Isso é conversão, é um exemplo. É um exemplo esse que nós temos na Bíblia. Saulo, que era um assassino até conhecer Jesus. Quando Saulo conheceu Jesus, deixou de ser assassino, se transformou em Paulo, ganhador de almas. Isso é conversão. Um assassino se transformando em ganhador de alma. Esse foi Paulo. Esse é um exemplo de conversão. Qual era o nome da religião que Paulo pregava ou que Paulo seguia? Nenhuma. Você não vai encontrar na Bíblia o nome de religião. Você vai encontrar na Bíblia um caminho a ser seguido. Esse caminho é Cristo Jesus e não há outro caminho. Então veja, aqui Jesus está dentro do barco com os discípulos, a tempestade está chacoalhando o barco para lá e para cá. Eu imagino, qualquer pessoa numa situação dessa ficaria espantado com a água invadindo esse barco. Só que Jesus estava dentro do barco. E Jesus falou: por que temeis, homens de pequena fé? Nós temos um caráter aqui. Primeiro, que Jesus está espantado com a incredulidade dos discípulos.
Porque os discípulos teve o privilégio de Jesus estar junto com eles dentro do barco, mas eles ficaram a si mesmos, temorosos e com medo. Mesmo com Jesus dentro do barco, tem muitos que são covardes, tem muitos que são medrosos, mesmo sabendo que Jesus está no controle. Os discípulos temeram, eles ficaram amedrontados, muitos nem seguem Jesus, e é por isso que não tem paz para dormir, precisa de remédio. Sabe por quê? Os seus pecados, eles são um fardo pesado, os seus pecados não te deixam dormir em paz. Ninguém dorme e peca de consciência limpa, ninguém peca com a consciência limpa. Paz, Senhor, irmão. Ninguém consegue pecar em paz, ninguém consegue pecar sem angustiar a alma, ninguém peca sem sua consciência pesar. Sabe por quê? Porque Deus não deixa, porque Deus, Ele colocou, Ele gravou os mandamentos dEle dentro de nosso coração para nós não pecarmos contra Deus. No livro de Salmo vai dizer que Deus, Ele escreveu os mandamentos dEle no coração. Ele falou: escreve os mandamentos, escrevi o meu mandamento no seu coração. Sabe para quê? Para você nunca se esquecer do caminho de Deus, para você nunca deixar o temor de Deus. É por isso que a alma se angustia no pecado, é por isso que ninguém peca sem pesar a consciência, é por isso que quando você faz algo errado, você não tem paz, você fica com a consciência suja, porque Deus escreveu os seus mandamentos no coração do ser humano para ele temer a Deus, para ele ter o temor diante de Deus, para assim seguir a palavra de Deus, para assim continuar temendo a Deus até a morte. Mas muitos hoje, mesmo com esse temor dentro do coração, com esse peso que tem dentro do coração de viver no pecado, arrumam justificativas para continuar pecando e pecando, arrumando desculpas, usando até mesmo a palavra de Deus para dar ocasião ao pecado. Só que Deus, Ele não tomará o culpado por inocente. Deus não vai tomar o culpado por inocente. Deus não vai tomar o inocente por culpado. Talvez você pergunte: mas quem que é o culpado? Sabe quem que é o culpado que Deus não vai tomar por inocente? O culpado é o que conheceu o caminho, mas não seguiu. O culpado é o que conhece a palavra, mas não seguiu. Deus não vai tomar o culpado por inocente, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Tem muitas pessoas, meu amado, que receberam de Deus dom para pregar a palavra, mas estão apostatados da fé, estão perdidos na cachaça, estão perdidos na maconha, estão perdidos no homossexualismo, mas Deus deu o dom para pregar a palavra, e Deus vai requerer, Deus vai cobrar no último dia, quando você sair de dentro do corpo, quando a tua alma se descolar do corpo, meu amado, aí sim começa a prestação de conta com Deus, aonde a própria palavra de Deus fala em Hebreus 9:27, que para o homem está ordenado morrer uma vez só, e vindo então após a morte o juízo. Então, como a Bíblia diz, a quem muito é dado, muito é cobrado. Quem muito sabe fazer o bem e não faz, peca contra Deus. Peca contra Deus porque sabe o que é certo, mas insiste em fazer o que é errado. Sabe o que é pecado, mas insiste em continuar pecando diante dos olhos de Deus, como se Deus não visse. Está preocupado com os olhos da sociedade, está preocupado com o que vão ver, com o que vão pensar, mas não está preocupado com os olhos de Deus que te vê no oculto, no quarto, no banheiro, na sua casa, na rua, no seu pensamento Deus te contempla, nas suas obras Deus te contempla, aquilo que você faz escondido dos olhos humanos, Deus contempla tudo. É isso que é o temor de Deus, você saber que tem um olho. Aliás, Deus tem 7 olhos, como diz no Apocalipse, que estão olhando por todos os cantos da terra. Ele está contemplando a todos, em todas as áreas, no seu pensamento, nas suas obras, na sua conduta e na sua maneira de viver. Aí muitos falam: é só Deus que pode me julgar. Você não tem medo de ser julgado por Deus, não?
Só Deus que pode me julgar. Então você deveria temer a Deus, porque o juízo de Deus vai ser severo. A Bíblia diz que justiça e juízo é a base do trono de Deus. Então a base de Deus para julgar é com justiça e retidão. A justiça de Deus no último dia, quando você estiver diante de Deus, ela vai ser executada. Aonde quem morreu no pecado, vai descer a condenação. Aonde quem desceu lavado e remido pelo sangue de Cristo, vai subir para o descanso, vai subir para a glória. É essa justiça que vai ser imputada. A Bíblia diz que Deus, Ele é galardoador, ou melhor dizendo, Deus é recompensador daqueles que o buscam. A Bíblia diz que Deus, Ele vai recompensar cada um de forma justa, segundo as suas obras, segundo as tuas escolhas. É bom você começar a refletir no que você tem feito na vida. É bom você começar a refletir quais têm sido os seus caminhos diante de Deus. É bom você começar a examinar a si mesmo para se arrepender enquanto há tempo, para se converter dos seus maus caminhos enquanto há tempo, para largar essa vida de erro. Essa vida de embriaguez está te levando para o inferno. Essa vida de idolatria vai te levar para o inferno. Essa vida de mentira, de dupla face, essa vida de duplos pensamentos, de duplos caminhos, meu amado, vai te levar para o inferno. Não tem como ninguém servir dois senhores. Nunca houve na história da humanidade alguém que conseguiu servir dois senhores. O que tem são pessoas que querem alcançar a salvação, mas não quer deixar o pecado. Automaticamente, quando você não deixa o pecado, você está a serviço do diabo. O diabo está se tornando o senhor de montes, porque existe dois senhores na Bíblia. A Bíblia vai dizer que a quem você apresenta o teu corpo para servir, você é servo daquele a quem você se apresenta a servir. Se o seu patrão te paga para você trabalhar, você executa tudo que ele manda você fazer. Você está a serviço dele, ele é seu senhor. Mas não tem como você ver um patrão na rua que você nem conhece e chamar ele de Senhor. Assim é Deus. Se você não faz a vontade de Deus, ele não é seu Senhor. E a sua alma também não vai ser guardada para ele, não vai subir para o céu. Se Jesus não é o seu Senhor, então a tua alma está sendo encomendada pelo próprio diabo. Porque a Bíblia diz que existem dois senhores. Um, o Senhor deste mundo, e outro, o Senhor Deus dos céus. Por isso, meu amado, se você está caminhando pela terra, é mais uma oportunidade. Se você está hoje ouvindo a palavra, é mais uma oportunidade. Você vai perder essa oportunidade, é você e Deus. Se você vai em seu coração rejeitar a palavra de Deus, é você e Deus, pois Deus julgará a causa de cada um, segundo o que cada um tem plantado diante de Deus. Graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Então, assim Jesus estava dizendo em Mateus capítulo 8, versículo 26: porque temeis, homens de pequena fé? Como temer se você sabe que está nas mãos de Cristo, tudo está sob o controle de Deus? Aqui os discípulos estavam dentro do barco, Jesus também estava dentro do barco. É aí que está o problema. É aí que está o grande problema. Porque Jesus, ele estava dentro do barco. Tanto que Jesus estava preocupado, que ele estava dormindo no fundo do barco. Os discípulos começaram a ficar espantados. Aqui a Bíblia diz que eles começaram a se espantar, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Jesus então diz: porque temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Seguiu-se uma grande bonança, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tudo que Jesus operava,
os sinais, os prodígios, os milagres, curas. Tudo tinha um propósito. O propósito da cura não era só uma pessoa ficar curada. Estava ali Deus, Jesus operando a salvação. Estava ali Jesus operando o arrependimento. Ali Jesus, ele viu a fé dos discípulos. Ali Jesus, ele viu que muitos não estavam preparados ainda para a caminhada. Muitos passam 30 anos, passam 20 anos, passam a vida toda numa religião e não está preparado para encontrar com Deus. Continua com medo, continua amedrontado, continua temendo, temem a morte, temem o inferno, temem tudo que é doença, mas não temem a Deus. Estão temendo coronavírus, mas estão se esquecendo que o pecado ele está matando mais do que coronavírus. A todo momento tem uma alma descendo à sepultura por causa do pecado. A todo momento tem uma alma descendo à sepultura por causa do dinheiro, por causa da cachaça, por causa de droga. O pecado mata mais do que qualquer doença que existe sobre a face da terra. Mas o homem não teme. Jesus ensinou a quem nós devemos temer. Em Mateus 10, 28, Jesus falou que nós temos que temer a Deus. E o princípio do temor a Deus é a obediência. Salomão escreveu dizendo: o princípio da sabedoria é temer a Deus. E o temor de Deus, o temor que o homem tem que ter de Deus, é em saber que existe a palavra e ele precisa seguir a palavra, porque só ela leva ele à salvação. Como Pedro falou: para onde nós iremos, Senhor? Que somente Tu tem as palavras de vida eterna. Para onde que nós vamos se nós somente temos um que pode salvar? A Bíblia vai dizer que Deus criou tudo perfeito, mas os homens inventaram muitas coisas. Em Provérbios, os homens inventaram muitas coisas. Uma das coisas que nós sempre pregamos é contra a religião, porque os homens inventaram, como os homens inventaram muitas coisas, inventaram religiões, separaram a igreja de Cristo por placas, por religiões, por congregações, por ministérios, separaram. Mas no início, a igreja de Cristo, ela não era separada, ela era o mesmo Espírito. Sabe por quê? Porque Jesus é o cabeça, nós somos os membros. Se nós somos membros, nós temos que caminhar de acordo, porque quem está no controle é a cabeça e é Cristo. Mas hoje, infelizmente, Jesus não está sendo mais o cabeça da igreja. Infelizmente, quem está sendo o cabeça é o mestre da maçonaria, que se fala que é pastor, é o político corrupto que fala que é pastor. É esse que está sendo o cabeça da igreja, por isso que ela está dividida. A igreja de Cristo, ela nunca foi dividida, mas a que o homem ele colocou na terra, ela vem se dividindo a cada dia mais. Até mesmo a própria placa, da mesma placa tem muita divisão. É reformado, é moderno, não sei o que, vai dividindo. Mas a igreja de Cristo, meu amado, você tem que entender uma coisa: igreja de Cristo são pessoas. E Deus não depende de paredes para estar com a sua igreja. Deus não depende de uma pessoa que se intitula pastor para poder apacentar ou estar com a sua igreja. A Bíblia diz, meu amado, que Deus está em todos os lugares. Inclusive aqui nesse lugar Deus está agora, contemplando a sua vida, contemplando os seus caminhos, contemplando seus pensamentos. Você deveria temer a Deus e saber como que está a tua vida diante de Deus, se você está preparado ou não para se encontrar com Deus. Porque, meu amado, quando esse corpo descer à sepultura, a alma vai desprender. Quando a alma desprender, meu amado, quem se preparou herdou a salvação. Quem não se preparou, se prepara para o inferno, se prepara para a condenação que há de vir. Glória a Deus. Então aqui Jesus falou: porque temeis, homens de pequena fé. Esse temor aqui nos mostra uma coisa: está Jesus no fundo do barco. Jesus tem toda a autoridade. Glória a Deus. Ali vem uma onda essa que o próprio Deus tem o controle e que cujo qual o próprio Deus assim criou. Só que os discípulos temeram mais do que a onda.
mais a criação do que o próprio Criador. Não está assim nos dias de hoje, não está diferente. As pessoas estão temendo mais a criatura, a criação, do que o próprio Criador. Temem tudo, menos a Deus. Se temesse a Deus, largava tudo que era pecado e se convertia de uma vez por todas e parava de adorar a Deus em vão, com palavras em vão, ou seja, tomando o nome de Deus em vão. Porque quando você confessa o nome de Deus e não faz o que Ele manda, você está adorando a Deus em vão. Você sabia que quando você não está fazendo a vontade de Deus e você clama o nome dEle sem fazer a vontade dEle, você está clamando o nome de Deus em vão? Muitos estão cometendo esse pecado. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ai, meu Deus, me ajuda, mas não quer deixar cachaça. Ah, Senhor, me livra do mal, mas está caminhando agora para a própria perdição. Está indo para um bar, está indo para a noite, está indo para poder dar um calote. Será que Deus vai caminhar com o injusto? Não. Será que Deus vai caminhar na mentira? Também não. Será que Deus vai caminhar com pessoas que não têm compromisso com Ele? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se você tiver compromisso com Deus, Ele vai ter compromisso com a sua alma, de salvar a tua alma. A Bíblia diz que Ele estaria conosco por todos os dias, mas se você deixar os caminhos de Cristo, Ele nunca vai estar com você. Se você deixar o temor e a obediência a Cristo, Ele não vai estar com você. Você vai morrer sem Cristo. E depois dessa morte, como eu creio, você vai ser condenado no inferno. Eu sei que muitos não creem nisso mais, uma geração moderna, onde muitas coisas mudaram, mas a palavra não mudou. Onde muitas coisas têm modernizado, atualizado, mas a palavra não mudou. Surgiram muitas coisas, mas o fim vem. Teme a Deus, segundo diz a palavra, pois o fim vem e está próximo. Aleluia! Deus abençoe. Amém.